Bom, pessoal, então vamos dar início a essa aula, né, sobre administração pública e o tema nosso é qualidade na administração pública, beleza? Acompanhe comigo aí que a gente tem uma série de conceitos para tratar a respeito desse assunto. Bom, é o seguinte, ó, a qualidade na administração pública também pode ser entendida como uma forma de gestão, né, que é a gestão da qualidade na administração pública. Ela, na verdade, visa ter o foco nos clientes e usuários, identificando as suas satisfações. Pessoal, isso aqui tem uma relevância muito grande para você, está estudando aí, está se preparando para o seu concurso, você precisa guardar essa informação, ok? Toda vez que você escutar, ler essa palavra qualidade na administração pública, você vai entender que o conceito aqui é voltado à excelência na administração pública. E quando nós tratamos da excelência na administração pública, deu para entender aí que eu escrevi, né? Ficou bem apertadinho. Significa dizer que eu vou ter que olhar para o meu maior bem, né? Quando eu me referindo como organização, como instituição, seja pública ou privada, que é o cliente, que é o cidadão. No caso da administração pública, é o cidadão, certo? No caso da iniciativa privada, é o cliente. Como nós estamos tratando aqui da administração pública, logo entenderemos como cidadão. E esse cidadão de hoje na administração pública, ele é entendido como um cliente. Aí que está o X da questão. A administração pública, com essa mudança toda que vem ocorrendo desde a década de 90, né, meados de 90, em que passou a entender como uma administração pública gerencial, a ideia, o conceito é que justamente a administração pública olhe para o cidadão como um cliente. Por que eu estou dizendo isso? Porque na iniciativa privada, normalmente quando nós falamos, nós temos que atender o nosso cliente, nós temos que atender as suas expectativas, satisfazer as suas necessidades, ok? E a administração pública precisa ir justamente nessa entoada, de conseguir satisfazer as necessidades do cidadão, ok? E não só identificar as suas satisfações, mas também, gente, muito interessante isso, identificar as insatisfações dos clientes. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, insatisfação, você vai passar a ter o quê? Um feedback. E ter um feedback, pessoal, significa dizer que você vai ter um retorno, uma resposta. Eu posso, por exemplo, melhorar o meu produto, melhorar o meu serviço, a partir do momento que você me dá um retorno, me dá um feedback, seja ele positivo, negativo, seja ele por meio de uma sugestão, seja por meio de uma crítica, tudo bem? Quando você repassa para mim um feedback, consequentemente eu consigo melhorar o meu produto, o meu serviço, a entrega disso. Beleza? Deu para entender? Legal? Quem é melhor? Quem é a melhor pessoa para falar como que o produto pode ser melhorado se não é você mesmo, né? Cliente. Então, na administração pública, é nesse mesmo sentido atualmente. Pelo menos na teoria, tá certo? Já que na prática não é tão fácil assim disso acontecer. E quando pensamos em qualidade no serviço público, nos vem à mente que são as características, são as características do produto ou serviço que atendam às necessidades do cliente, do cidadão. Olha só que interessante, né? O que é um produto, o que é um serviço de qualidade para você? Um produto ou serviço de qualidade para você é justamente um produto ou serviço que consegue atender suas necessidades, consegue atender às suas expectativas. Ou melhor, né, nós podemos entender que quando aquele produto ou serviço, ele tem competência de superar as suas expectativas. Então você vai entender, compreender que aquele produto para você é um produto de qualidade. Então a melhor pessoa para, na verdade, conceituar o que é um produto de qualidade, um serviço de qualidade, é o próprio cliente, porque ele vai visualizar se aquilo satisfaz. Então, por exemplo, essa aula pode ser para você uma aula de alta qualidade que consiga satisfazer as suas necessidades. De repente, para uma outra pessoa, não. Né? Principalmente quando se trata de serviço, já que o serviço ele ele é intangível. Né? O serviço, diferentemente do produto, que é tangível, o serviço é intangível. Produto tangível, serviço intangível. E as entregas são diferentes. Beleza? Já o paradigma do cliente na gestão pública, olha só, é atender às reais necessidades e expectativas do cidadão, como falei para você.
Por exemplo, você tem um serviço público de qualidade de saúde, educação, né? Em São Paulo, por exemplo, nós temos o Poupa Tempo, que é um serviço muito bom, se a gente for parar para pensar nos serviços públicos que nós já tivemos, né? Para conseguir aí uma carteira de habilitação que você consegue utilizar dentro do Poupa Tempo por meio do Detran, que também é um serviço que melhorou bastante de uns tempos para cá, ok? Como eu falei, CNH ou mesmo uma carteira de identidade, carteira profissional, vários tipos de serviços que são feitos hoje no Poupa Tempo. E nós entendemos que é um serviço bom, né? Um serviço de qualidade, não é verdade? Que vem melhorando, né? Claro que tem as suas demandas, tem os seus problemas, é normal. Nenhuma organização é perfeita e o serviço ele não é perfeito, mas ele precisa ser. Ele precisa conseguir isso. É interessante o que eu acabei de falar para você, viu? Já foi tema de prova, ó. Quero que você guarde isso. Quando pensamos em qualidade, nós pensamos no nível máximo. Significa dizer que a organização ela precisa entregar o nível máximo, o máximo que ela consegue entregar de qualidade para o seu cliente, não o mínimo. Exemplo, se eu estou ministrando essa aula aqui para vocês, eu preciso fazer com que essa aula seja a melhor possível. Não necessariamente vai ser, talvez, mas eu preciso procurar entregar a melhor aula, no nível máximo de qualidade, que esteja dentro, claro, dos meus limites, ok? Por conta disso, né? A administração pública, como eu falei, ela vai procurar atender às reais necessidades e expectativas do cidadão, assim como também a iniciativa privada procura fazer. Como eu disse na live anterior, na aula anterior, que você, na verdade, dentro da administração pública, esse conceito de administração pública gerencial é chegar mais próximo possível do que acontece na iniciativa privada, tá certo? Vamos dar continuidade. E como ter melhores resultados? Bom, se a gente quer ter um serviço de qualidade, um serviço de excelência na administração pública, como podemos ter isso? Primeiro, criar e incentivar equipes de trabalho. Tá vendo aqui, ó? Criar e incentivar equipes de trabalho. Olha só, gente. Quando se pensa em qualidade, deve-se trabalhar em equipe. Olha, guarda isso, tá? Quando se pensa em qualidade, se trabalha em equipe de maneira sinérgica, que é sinergia, colaboração, cooperação, tá? Um contribuindo, um ajudando com o outro, ó, cooperação e colaboração, de forma sistêmica. O que significa aqui a palavra para a gente? Sistêmica. Sistêmica você pode entender como de maneira integrada, uma integração entre as partes. Por quê? A organização ela não é uma parte, um departamento, um setor, ela é um todo. E você fazendo parte dessa organização, você vai fazer parte também desse todo. Ficou claro isso para você? Ok? Ficou entendível, vamos dizer assim? Compreensivo? Olha só, gente. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Sistêmica, relação de interdependência. Relação de interdependência. A relação de interdependência é que um depende do outro. Um departamento depende do outro para dar certo, ok? Uma pessoa depende da outra. Deu para entender? Essa é a ideia de você criar e incentivar equipes de trabalho. Equipe de trabalho sempre tem melhores resultados. Mais resultados. Equipe de trabalho, certo? O desempenho é mais satisfatório, é maior. 2 mais 2 é igual a 5 e não 4 para uma equipe de trabalho. Eu já cansei de falar isso aí para os meus alunos, né? Você talvez esteja até escutando pela primeira vez, né? Chegou agora, tal, mas eu sempre costumo dizer isso. 2 mais 2 é igual a 5 quando nós pensamos em equipe. Por quê? Porque o desempenho é maior. Compreender que a organização não é uma parte e sim um todo. O que tem que acontecer, então, para a gente entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade na administração pública? Romper barreiras entre departamentos. Porque se existem obstáculos, barreiras, muro de Berlim entre os departamentos, então quer dizer que as pessoas não trabalham em equipe.
Você trabalha em algum lugar ou já trabalhou em que você trabalha no departamento X, no departamento Y e os dois não se comunicam? Aliás, ao contrário, existem conflitos entre eles. Então, logo nós não vamos conseguir um serviço de qualidade, ok? Continuando. 2. Gerenciar projetos por intermédio de equipes multifuncionais. Ó, eu tinha dito aqui, a gente precisa de equipes de trabalho e que essas equipes sejam equipes multifuncionais. E o que são equipes multifuncionais, galera? Equipes multifuncionais significa dizer que são equipes com pessoas com habilidades, melhor dizendo, ó, pessoas com habilidades diferentes. Ou seja, um vai complementar o outro, certo? Então, imagina, nós temos um projeto, aí tem eu, Cristiano, professor de administração, tem um outro professor que é de português, outro é de matemática, e eles trabalham em conjunto, em sinergia, cooperação, colaboração. Eu tenho minha habilidade, o outro tem habilidade X, o outro tem habilidade Y. Eu tenho habilidade para fazer vídeos, né? Para trabalhar com vocês, referente a essas informações. De repente, um outro professor tem mais habilidade para escrita. Então, são habilidades complementares, um complementa o outro. Olha só, mais uma vez enfatizo que a melhor maneira de chegar a resultados satisfatórios é o trabalho em equipe. Em se tratando de projetos, mais ainda, pois o projeto é coletivo, olha só, o projeto é coletivo e interativo. Além disso, equipes multifuncionais, pessoas com habilidades diferentes, em que um completará o outro. Tá vendo que legal? Bacana isso, né? Nós temos habilidades diferentes, consequentemente, um complementa o outro. Continuando, galera, vamos nessa, ó. 3. Incentivar o relacionamento entre as pessoas. Veja, vamos melhorar dentro da organização para entregar um produto, um serviço de qualidade. Isso estou me referindo à administração pública mesmo, tá? Então, nós precisamos incentivar o relacionamento entre as pessoas. Por quê? Porque o nível de relacionamento interpessoal faz toda a diferença entre os membros de uma organização. Mas é claro que existirão, melhor dizendo, né, divergências e conflitos que em alguns momentos e até mesmo podem ser benéficos para a melhoria da organização. É isso mesmo que você ouviu, tá? Apesar do texto ter ficado um pouquinho truncado, vamos lá. Mesmo em alguns momentos, quando nós temos conflitos, é possível isso ser de maneira benéfica, porque o conflito ele vai ajudar a entender quais são os problemas, quais são os obstáculos. E ao resolver esses obstáculos e problemas que existem também com as pessoas dentro da organização, e não só em família, é possível você melhorar, você entender. Ou seja, tem que respeitar a crítica, entender quais são os obstáculos aí e fechar, preencher esses gaps. Faz parte, né? Dentro de uma organização, o homem é um ser social, o indivíduo é um ser social, ele se relaciona com os demais. E obviamente que existirão conflitos, divergências, como também existirão, obviamente, na maioria das vezes, né, o que nós esperamos, a cooperação, a colaboração entre as partes. Mas é que precisa ser tudo muito bem discutido para que a gente consiga alcançar os objetivos organizacionais, ok? Continuando, mais um item. Comunicar e informar a todas as pessoas. Veja bem, se a entidade pública, o órgão público, ele tem como necessidade de melhorar o seu serviço, ter uma excelência, né, em serviço público, qualidade, então ela tem que comunicar a todas as pessoas de que maneira fará isso. Ou seja, posso entender aqui também o seguinte, tá? Qual é a nossa missão como instituição, qual é a nossa visão e quais são os nossos valores, certo? Missão, a razão de ser, a razão de existência da instituição, visão, o que ela pretende ser ou alcançar, e valores, que são os princípios norteadores, aquilo que vai direcionar a organização e que deve também nortear, direcionar as pessoas, ok? Então, a comunicação, ela faz parte da melhoria da qualidade, pois é o elo, ficou aqui meio até redundante, ó, elo de ligação entre as partes
E saber exatamente quais são os pontos que precisam ser melhorados são relevantes para o sucesso. A comunicação é o elo, né? Então, logo você vai ter um emissor, você vai ter um receptor, ok? E haverá o quê? Uma interação entre eles, uma interação entre as partes. Não existe comunicação sem interação. Então, essa comunicação ela tem que ser melhorada a cada dia. Isso significa dizer que nós precisamos dar um jeito de reduzir os ruídos. Reduzir os ruídos. O que são ruídos? Qualquer coisa que atrapalha no processo de comunicação. Não é só barulho não, tá? Por exemplo, se eu escrevo aqui meu garranchão e você não consegue entender, logo passa a ser o quê? Passa a ser um ruído na mensagem. A mensagem ela vai por meio de um código e o receptor ele vai decodificar, ele vai traduzir para que aí sim ele consiga dar o quê? Um feedback. Então tem que melhorar a comunicação entre as partes. Seja essa comunicação interna, tudo bem, gente? Então, a organização se comunicando com seus colaboradores, seja a comunicação externa, seja essa comunicação externa ligada à comunicação mercadológica, de uma ação de mercado, de venda, seja uma comunicação institucional, que tem mais a ver com a administração pública, ok? O que é a comunicação institucional? É justamente isso que eu escrevi aqui no quadro. Repassar qual é a missão, visão e os valores. Continuando. 5. Treinar e capacitar intensamente, olha só, os colaboradores. Intensamente, gente. Por quê? Porque o treinamento, você adquire o quê? Você adquire o chá. É, exatamente isso, chá. O que é o chá? Bora, vamos lá. Conhecimento, habilidade, tá dando para entender aí, gente? Desculpa que ficou apertado aqui, né? E atitude. Espremi aqui as informações. Ó, conhecimento, habilidade e atitude nós conseguimos por meio do treinamento. Conhecimento é o saber. Você adquiriu o conhecimento, a teoria, a parte teórica. A habilidade é o saber fazer. É quando você sabe fazer aquilo. Prática. E atitude é o querer fazer. Então é preciso que a organização dê treinamento, capacitação para os seus colaboradores. O processo de aprendizado é constante. E, portanto, a instituição deve ter um projeto relacionado à capacitação de seus colaboradores, certo? Então, esse item 5 aqui é mega importante. Continuando. 6. Desenvolver a autodisciplina. A autoatualização é extremamente importante para o aperfeiçoamento de cada colaborador. Então, na instituição pública ou privada, ela precisa, na verdade, trabalhar com esse conceito, né, de autoatualização, fazer com que as pessoas tenham essa vontade de se aperfeiçoar. E como que uma organização pública ou privada ela consegue fazer isso? Por meio da motivação, por meio da liderança. Motivação são estímulos, são forças internas e externas que fazem com que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Né? Qual que é o seu estímulo? Qual é a sua vontade? Ok? Passar no concurso? É por isso que você está aqui comigo assistindo a essa aula, e a essas aulas, melhor dizendo. Né? Porque você está estimulado, tem uma força aí interna dentro de você que está te impulsionando para você alcançar seu objetivo. Não é verdade? Ter o reconhecimento, a realização profissional, estabilidade no concurso público, salário, uma série de situações podem ser, ok? Assim como eu também estou aqui motivado a dar essa aula para você, passar essas informações para que você realmente possa ir muito bem na sua prova e gabaritar a nossa matéria, tudo bem? Há uma motivação, tanto uma força interna como uma força externa. Uma força interna depende mais de mim. Já uma força externa depende do ambiente, de outras situações, beleza? Certo? Beleza? Então isso é bem interessante. Bom, vamos lá. Continuando. Modelo de excelência em gestão pública. Vamos ver esse conceito aqui, galera. Espera aí. Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Ó, o ponto de partida da construção do modelo de excelência em gestão pública repousa sobre a premissa de que a administração pública tem que ser excelente.
parte, conciliando esse imperativo com os princípios que deve obedecer. Princípios esses que constam lá, princípios constitucionais, né, administrativos, os conceitos e a linguagem que caracterizam a natureza pública das organizações e que impactam na sua gestão. A esse respeito, há diversas características próprias da administração pública que merecem ser consideradas. Ok? É interessante, né, observar que a administração pública ela vem se utilizando de muitas ferramentas da iniciativa privada para melhorias, mas não pode esquecer que ela continua sendo pública. Logo, tem um estado do bem-estar, né, social, do princípio da finalidade do bem. Eu vou escrever aqui para vocês, ó, do bem comum. Certo? Bem comum. O interesse público. Ok? Partimos da premissa de que, enquanto as organizações do mercado são conduzidas pela autonomia da vontade privada, os órgãos e entidades públicos são regidos aqui, ó, pela supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público sobre o privado. Você, inclusive, como servidor público, ao tomar uma decisão, a sua decisão sempre tem que ser aquela escolha que seja mais vantajosa para o bem comum, para o interesse público, por conta dessa supremacia. E pela obrigação da continuidade da prestação do serviço público, tratando todos igualmente. Ou seja, aqui, ó, uma ideia de impessoalidade, um outro princípio que nós temos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Igualdade, porque igualmente, né, todos igualmente, tem uma série de derivações. Uma das derivações aqui é a impessoalidade. Lembra do artigo 5º, inciso 33, gente? Não? Como assim? Então, peraí, deixa eu colocar aqui no quadro para você visualizar comigo. Ó, artigo 5º. Não, artigo 5º, na verdade, né? O caput do artigo 5º. Eu falei inciso 33, né? Mas é o caput do artigo 5º. Ó, o que diz lá? Lá diz isso. Deixa eu só trocar de cor aqui, ó. Todos são o quê? Isso. Todos são iguais. Perante o quê? Perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Tá, ó. Todos são iguais, perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, que aí a gente tem 78 incisos nesse artigo 5º enorme, gigantesco, né? Mas ele traz essa ideia aqui crucial, né? Todos são iguais perante a lei. Porém, é uma ideia crucial? Sim. É uma igualdade? Só que é uma igualdade formal. E o que significa ser uma igualdade formal? Que é perante a lei, porque as pessoas não são iguais. Então, a administração pública, ela muitas vezes vai tratar com isonomia. Tratar os iguais de maneira igual, desigual de maneira desigual, na medida de suas desigualdades. Legal? Então, vamos dar continuidade. Você já visualizou essa informação comigo? Bora continuar. Vamos lá. Ó, as organizações privadas buscam o lucro financeiro e as formas de garantir a sua sustentabilidade, a sustentabilidade do negócio. A administração pública busca gerar valor para a sociedade e formas de garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a obrigação de utilizar os recursos de maneira eficiente. Então vamos lá, só para a gente entender, né? Quando eu digo que a administração pública busca gerar valor, significa dizer que a administração pública busca ter um diferencial, né? Algo que realmente consiga satisfazer, como eu sempre costumo dizer, as necessidades aqui, no caso, né, do cidadão. Só que ela precisa administrar bem os seus recursos. Olha só, utilizar o recurso de forma eficiente, com eficiência, que é justamente esse conceito, né? Eficiência é você utilizar o recurso da maneira correta. Fazer mais com menos. Vou escrever aqui, ó, fazer mais com menos, certo? Essa é a ideia que a gente pode ter. Eficiência, inclusive, é um princípio constitucional que consta lá no artigo 37, é o mais novo, né,
princípio expresso porque ele veio com a emenda constitucional número 19/98, e essa emenda constitucional é mega importante para a gente, já que ela acabou instituindo de maneira legal a administração pública gerencial. Continuando, pessoal, vamos lá. A atividade pública é financiada com recursos públicos, oriundos de contribuições compulsórias, né? Imposto, tributos, taxas, ok, gente? Os quais devem ser direcionados para a prestação de serviços públicos e a produção do bem comum. A atividade privada é financiada com recursos de particulares que têm legítimos interesses capitalistas. Tem um tema interessante, né, que a gente pode observar, que se você adquirir um produto, um bem de uma organização privada e você não está satisfeito, muito provavelmente você não vai adquirir mais, ok? Na administração pública isso já não acontece, né? Porque nós dependemos da administração pública. E isso independe também da sua contribuição, vale lembrar, né? Você contribuindo ou não, por exemplo, de alguma maneira, de alguma forma, você continua, né, na mão da administração pública, certo? Vamos continuar. A administração pública tem como destinatários de suas ações os cidadãos, sociedade como um todo e partes interessadas. Esses partes interessadas aqui, galera, eu vou chamar de stakeholders. Já ouviu falar nessa palavra? Não? Primeira vez? Então anota aí, ó, stakeholders. Tudo junto, tá? Aqui, sabe como que é? Escrever não é fácil aqui não, viu? Stakeholders são justamente o quê? As partes interessadas. Espera aí. Aqui, agora sim. Ih, apagou tudo. Espera aí, gente, ó. A administração pública tem como destinatários de suas ações os cidadãos, sociedades partes interessadas, que eu chamei aqui de stakeholders, certo? Stakeholders. Esses stakeholders nós podemos entender também como atores, são os atores envolvidos. Eles são demandantes da produção do bem comum e do desenvolvimento sustentável. A iniciativa privada tem como destinatário de suas ações seus clientes atuais e os potenciais. O conceito de partes interessadas no âmbito da administração pública é ampliado. Deixa eu pegar aqui o marca-texto que é melhor. Em relação ao utilizado pela iniciativa privada, pois as decisões públicas devem considerar não apenas os interesses dos grupos mais diretamente afetados, mas também o valor final agregado para toda a sociedade. Por conta do quê, gente? Por conta do bem comum. Tá bom? A administração pública tem um poder de regular e gerar obrigações, criar regras, né, e deveres para a sociedade. Assim, as suas decisões e ações normalmente geram efeitos em larga escala para a sociedade e em áreas sensíveis. O Estado é a única organização que, de forma legítima, pode definir unilateralmente obrigações em relação a terceiros. Então, claro que você consegue observar aí algumas diferenças entre administração pública e iniciativa privada. Tudo bem? Beleza, galera? Show de bola, né? Olha só, quanta coisa aí a gente viu, né, nessa parte aí de matéria. E tem muito mais ainda sobre qualidade na administração pública. É só uma pequena parte. Mas com certeza absoluta já dá para a gente resolver questões de provas anteriores para que você possa observar como que o tema já foi abordado em provas de concursos. E aí, consequentemente, você estará muito mais preparado. Beleza? Olha só, galera, vamos lá. Questão, ela diz assim, ó, indique a opção que completa corretamente a frase a seguir. É uma questão ligada à qualidade na administração pública, né? Os programas de qualidade têm como foco as necessidades buscam a maior dos processos, evitando o quê? E caracterizam-se pela... Bom, vamos lá. Essa é uma questão que você vai eliminando alternativas. Fechou? Deu para entender? Então vamos lá. Os programas de qualidade têm como foco as necessidades de quem? Você já sabe. Tem como foco as necessidades dos clientes. Você concorda? Então vamos lá. Alternativa A, clientes internos e externos? Pode ser, gente. Pode ser clientes internos e externos. Porque quando a gente fala de ter como programa de qualidade, não é só voltado só para o consumidor final, não, tá? Ele é voltado para o colaborador, ele é voltado para as partes interessadas, para os stakeholders,
conforme eu falei para você, que é muito mais amplo do que simplesmente um consumidor final, ok? É voltado para os fornecedores? Também, porque o fornecedor ele entra aqui como cliente externo, só que não só fornecedor. Então dá para a gente eliminar a alternativa B. Ficou claro isso para você, a ideia? Vamos lá. É voltado para os acionistas? Sim, mas clientes internos e externos é muito mais plausível aqui para a gente. Então dá para a gente eliminar essa aqui também. É voltado para os clientes internos da organização? Tá, mas e os clientes externos? Se a banca examinadora tivesse colocado somente clientes, beleza, mas ela colocou clientes internos, ela foi muito específica. Então não dá para marcar essa. Alternativa E, stakeholders. Opa, isso aqui está correto. Então eu posso ficar com a A, clientes internos e externos, que aí abrange todo mundo. E eu posso ficar com a E, que abrange o quê? Stakeholders, as partes interessadas, os atores envolvidos, ok? Mas aí você vai para a segunda parte, né? Ó, os programas, cadê? De qualidade tem como foco as necessidades dos clientes internos ou stakeholders, melhor. Buscam a maior o quê? E aí? A maior eficiência ou a maior efetividade? Olha, não dá para matar logo de cara. Pode ser uma das duas. Pode ser eficiência, no conceito de utilização do recurso da melhor forma possível, fazer mais com menos, ou pode ser efetividade de você ter uma ação que causa impacto. Não dá para eliminar por enquanto. Aí você vai para a terceira. Busca um maior eficiência. Aí você tem como foco os clientes internos ou externos. Busca um maior, pode ser eficiência ou eficácia. Só que ele fala dos processos, tá? E se você já estudou eficiência, eficácia e efetividade, você já sabe o que é. Mas mesmo assim eu vou continuar. Evitando, aí você tem desperdícios ou a repetição de tarefas. Pode ser também a repetição de tarefas de uma certa forma, né? Caracterizam pela, aí você tem participação de toda a equipe ou busca de padrões de desempenho. Bom, gente, o que nós comentamos bastante aqui nessa aula, hein? Que a qualidade na administração pública tem a ver com o quê? Com trabalho em equipe. Fazer com que a organização seja uma organização participativa, de toda equipe, sistêmica. Então, meu amigo, aqui cabe participação de toda equipe, ok? E melhoria contínua, ou seja, melhoria constante. Eu cheguei até a comentar isso para você. Inclusive, mais para frente, você vai ter conceitos a respeito desse assunto aqui, ó, ciclo PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua, ok? Então, gente, olha só, logo o gabarito nessa questão é a alternativa A. Beleza? Aqui fala mudanças fundamentais. Mas o que mais, na verdade, diferenciou as duas alternativas aqui é essa parte aqui, ó. Aqui entra a eficiência. E sabe por quê? Eu falei que poderia até cabe efetividade, mas no caso, toda vez que você tiver essa palavrinha aqui que eu vou grifar para chamar sua atenção, ó, processos sempre está ligado à eficiência. Sempre, prof. Sempre. Sabe por quê? Que é o seguinte. Guarda isso. É que a ideia, quando a gente pensa num processo, processos são processos, o que eu posso dizer para você? São métodos, tá? Isso, métodos, meios. E quando nós pensamos nos métodos, nos meios, nós estamos pensando na eficiência. Ou seja, como utilizar o recurso da maneira certa, da maneira correta. Ficou claro? Então, por isso, nós ficamos com a alternativa A na questão. Beleza, né? Show de bola essa questão bem trabalhada. Você vê que interessante? Então, quanto mais a gente trabalha na questão, obviamente, mais conceitos nós temos. Aliás, eu costumo dizer que o casamento perfeito é a parte teórica da matéria com questões. Por quê? Porque aí você consegue fechar melhor aquele assunto, ok? Você tem a parte teórica, do jeito que eu fiz aqui com vocês hoje, e aí eu resolvo questões. Pô, você fala, pô, agora eu estou entendendo melhor esse assunto. Legal? Vamos lá, continuando. Mais uma questãozinha aqui, ó. O programa Qualidade no Serviço Público tem como principal foco. Qual é o foco quando se pensa em qualidade, quando se pensa em excelência no serviço público? É a melhoria da governança? Prof, eu não sei nem o que é governança, tá? Vou colocar aqui para você. Governança tem a ver com gestão, melhorar a gestão, melhorar a capacidade de administrar. É isso? Não, né, gente? Aqui ele está perguntando só qual o principal, ó. Isso que é importante você entender no enunciado da questão. Qual é o principal foco do programa
de qualidade no serviço público, tá? Então, é melhoria da governança? Não, como eu falei, né? É a satisfação do cidadão? Matou a charada. Alternativa B. Satisfação do cidadão. É o principal foco. Satisfazer as suas necessidades. Atender as suas expectativas. Lembra que eu falei? Quem conceitua? Quem é a melhor pessoa para conceituar qualidade? Se não é o próprio cidadão, se não é o próprio cliente. Já que qualidade são as características que conseguem atender e satisfazer as suas necessidades. Aliás, em falar nisso, coloca aí no comentário, vai, me ajuda. Se essa aula está conseguindo satisfazer as suas necessidades, atender as suas expectativas. Aliás, se essa aula está superando as suas expectativas. Beleza? Me dá esse feedback, vai ser bacana. Tá bom, se você não gostou tanto, pode colocar sua crítica também. É democrático o negócio aqui, tá certo? Se a promoção de uma gestão democrática é importante, com certeza. Ó, melhoria da governança, gestão democrática é importante no programa de qualidade, gestão por resultados também é muito importante, aumento da eficiência. Tudo que tem aqui nas alternativas está correto ligado ao programa de qualidade. Mas veja, volto a repetir, o enunciado pergunta qual é o principal foco. Se atente aí ao enunciado da questão. Tá bom? Vamos continuar. Mais uma questãozinha. Questãozinha aqui da FCC, caiu no TRT da 6ª Região, analista judiciário. A questão diz assim: a gestão de qualidade total aplicada a organizações do setor público deve priorizar entre outras práticas. Ó, priorizar, gente. De novo, parecida com a questão anterior. Qual é o foco? Qual é a prioridade? O que deve ser mais importante aqui? Vamos lá? Vamos trabalhar essa informação? Então, bora. Alternativa A. Deve priorizar a instituição de programas de treinamento? Sim, né? Bem interessante. Que mais? Voltados ao aperfeiçoamento? Opa, legal. De técnicas? Opa, com certeza absoluta. As pessoas precisam melhorar a capacitação, conhecimento, habilidade, atitude, lembra? Que melhorem a sua produtividade individual. Vamos lá. Aqui está perguntando sobre gestão da qualidade total aplicada às organizações do setor público. E aí? Quando a gente pensa em gestão da qualidade total, eu vou pensar em produtividade individual ou vou pensar em produtividade em equipe? É isso aí, meu amigo. Nós vamos pensar na produtividade em equipe. E aí esse finalzinho aqui matou a alternativa. Ela está indo muito bem, certo? B. Introdução de uso de metas numéricas, lemas, slogans, pôsteres para estimular a mão de obra a trabalhar melhor. Não, errado. Isso aqui é a ideia de relação industrial, revolução industrial, que tinha essa coisa de ter lema, slogan, para o pessoal se motivar e trabalhar mais, ser mais produtivo. Não é o caso, tá? Enxugamento de pessoal por meio da redução de níveis hierárquicos visando a redução de custo. Gente, tomar cuidado, hein? Enxugar visando a redução pode ser um tiro no pé, né? Um tiro no pé. Tomar cuidado com isso. Enxugamento, inclusive, é uma coisa bem interessante que a gente pode ver posteriormente, que a gente vai utilizar uma palavrinha aqui chamada downsizing. Assim, ó, vai guardando aí, tá? Que significa enxugamento. As organizações fizeram muito isso, inclusive a administração pública. Mas o problema aqui está visando a redução, como se isso fosse o maior objetivo. Errado, tá bom? D. Reestruturação de forma radical dos processos organizacionais, visando alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos de desempenho em relação ao custeio. Ó, de novo, no finalzinho, a alternativa aqui está se preocupando com o quê? Com custeio, com gasto. E aqui a gente está falando da qualidade, da excelência. Alternativa E. Rompimento de barreiras entre departamentos, encorajando as soluções dos problemas por meio do trabalho em equipe. Opa! Esse é o nosso gabarito. Romper essas barreiras, ter uma visão sistêmica, ter uma visão do todo, integrada, todo mundo trabalhando em conjunto, de maneira colaborativa e cooperação, porque a organização não é uma parte, a organização é um todo. Lembra disso? Foi bem no início aí da nossa aula, nós tratamos desse assunto. Ó. Então você tem aqui uma estrutura organizacional, setores e departamentos. A organização não é essa parte, a organização é o todo. Então é preciso romper essas barreiras. Lembra que eu brinquei?
derrubar o muro de Berlim, tá bom? Certo? E fazer com que as pessoas possam discutir problemas, os problemas que existem na organização. Veja bem, eu tenho um problema que eu preciso resolver. Eu não repasso para ninguém o problema, tento resolver, posso alcançar o objetivo, eu posso conseguir uma solução para aquilo, uma alternativa. Não vai ser fácil, mas claro que eu posso. Tudo bem, beleza? Agora, se nós somos uma equipe e eu falo assim, galera, nós temos um problema X, e nós precisamos resolver isso. E o trabalho em equipe, com certeza absoluta, nós vamos ter mais soluções para aquele problema, mais alternativas para aquele problema. Aliás, nós podemos melhorar, inclusive, a alternativa. Imagina que você levanta a mão e fala assim, eu sei como resolver isso. Opa, legal, como? A gente pode fazer assim, X, legal. Fala, pô, a sua ideia é muito bacana. E se a gente fizer X com Y? Legal. Aí vem um outro colega e fala assim, se a gente fizer X, Y e Z, opa, melhor ainda. Ou seja, uma solução que já existia, ela vai ficar melhor ainda por conta desse trabalho em equipe. Mas para que isso ocorra, tem que remover as barreiras que existem entre setores, entre departamentos. Beleza, galera? Show de bola? E aí, foi bacana essa aula? Espero que tenha contribuído, tenha ajudado para você ter mais compreensão, mais entendimento em relação à matéria ligada aí à qualidade na administração pública. Então, caiu para você aí, qualidade na administração pública, excelência nos serviços públicos, tem a ver com isso. Claro, tem muito mais informações, né, gente? Obviamente. Por exemplo, nós temos que estudar sobre ferramentas da gestão da qualidade. Benchmarking, downsizing, que eu comentei, ciclo PDCA, BSC, Balance Scorecard, entre tantos outros, tá? Mas, claro, não dá para ver tudo numa aula só, beleza? Então, acho que por hoje tá de bom tamanho. Eu vou ficando por aqui, então. Olá, você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso Gabaritando Auxiliar Administrativo e Recepcionista para a Prefeitura de Francisco Morato. E se você chegou até aqui, eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório para a Prefeitura de Francisco Morato, que é um curso que é válido tanto para o auxiliar administrativo como para o cargo de recepcionista. E vai estar tudo separadinho, os módulos, evidentemente, na plataforma online do Vencendo Concursos. E eu quero aproveitar e falar quais são as vantagens que você vai ter ao adquirir o curso preparatório aqui. Bom, primeiro, você vai ter acesso imediato ao curso. Isso significa dizer que assim que você fizer a sua matrícula, você receberá no seu e-mail os dados de acesso da plataforma, login e senha. Você terá no curso teoria e questões comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores, ok? Vale lembrar que o acesso é ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Lembrando que o curso tem validade, né, até a data da prova, ok? E você também terá material em PDF para complementar os seus estudos. Lembrando que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, tá? O material em PDF, evidentemente, é para complementar os seus estudos, beleza? Então imagina, você assistiu a essa aula, gostou pra caramba? Então imagina todo o curso para você, o curso completo, com todas as matérias, todo o conteúdo aí programático necessário para a sua aprovação, tudo bem? Bom, e olha só, nós estamos fazendo um valor de lançamento desse curso super acessível, aproveitando aí o mês de novembro, para dar Black Friday, até dando continuidade aí em dezembro, caso você esteja me assistindo ainda, tá? Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,65, um valor super acessível para você adquirir o curso preparatório Gabaritando Francisco Morato e mandar super bem nesse concurso, tá bom? Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, tudo bem? Aí vai ter um botãozinho amarelo lá no meio da página, você vai clicar, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Já recebe imediatamente os dados de acesso
no seu e-mail. Mas se você tiver alguma dúvida, poderá entrar em contato conosco pelo WhatsApp, nossa central de atendimento, 11 94783 8693 ou 974656052, tá bom? Algum dos nossos consultores aí vai passar toda a informação necessária para você. Lá na página do curso também tem um chat online. Você está lá navegando na página, tem alguma dúvida? É só chamar a gente no chat online e nós esclarecemos as suas dúvidas também ao vivo, tá bom? Beleza? Então, ó, clica no link aí, já faz a sua matrícula e já começa a estudar com a gente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu!